Então, louvado seja Deus pela presença de todos vocês aqui na Santa Missa. Estamos hoje, o 7º domingo do tempo comum. Vai ser interrompido agora o tempo comum, vai entrar o ciclo pascal, 90 dias, 40 de quaresma e 50 do tempo pascal. E depois nós vamos retomar, a partir do 8º domingo, depois do Pentecostes, até concluir o ano litúrgico com a festa de Cristo Rei. Estamos ainda no Sermão da Montanha. Estamos no 7º domingo, depois nós vamos ter o 8º e o 9º domingo, que vai ainda continuar este Sermão da Montanha, para ver o quanto que ele é importante. 5 domingos dedicados só a este sermão que Jesus fez naquela montanha. A primeira leitura, Deus já pede a Moisés: fale aos filhos de Israel. Não carregar sentimento de ódio, de vingança, mas pelo contrário, que sejam santos como o vosso Deus é santo. Esta palavra santo, ela entrou assim, de maneira tão, vou dizer, misteriosa, ou tão sagrada, na verdade, que a gente diz assim: não, isso aí não é para mim. Tem condição de ser santo. Isso não é para você, é para quem? Para os cachorros, por bicho? Não, é para nós. Porque no nosso português, muitas palavras que vieram do hebraico, elas tiveram que ser substituídas por palavras que não diminuíssem o sentido. Porque, na verdade, ser santo significa, na raiz do hebraico, ser bom. Só que é uma bondade tão sublime, uma bondade tão gratuita, que a palavra mais sublime para se aproximar do sentido dela foi a palavra santo, santidade. Por isso que o próprio Deus vai dizer: eu sou santo. O Evangelho de Mateus não quis chamar santo, é um evangelho judaico, mas diz: sede perfeito como o vosso Pai Celeste é perfeito. Então, nós não podemos desistir da nossa santidade, de ser bom. Ser ruim é muito fácil. Em pequenas, médias, grandes coisas, a gente não perde a oportunidade de ser amargo, de ser duro, de se vingar. Mas a nossa meta, por opção, por decisão, é ser bom. Todas as vezes que a gente opta por não ser bom, o que nós vamos colocar no lugar? E aí, sim, vai de nós parte daquela santidade que principalmente nos foi conferida através do batismo. Porque pelo batismo nós fomos configurados a Cristo. Foi apagada até a mancha do pecado original, nascemos e nos tornamos novas criaturas. O Evangelho, Jesus, depois de proclamar as bem-aventuranças, 8 bem-aventuranças, depois de pedir, de recomendar aos discípulos: sejam sal da terra e luz do mundo, versículo 17 do capítulo 5, Jesus diz assim: olha, esta lei, ou seja, as bem-aventuranças, eu não vim abolir, eu vim dar o pleno cumprimento. Daí Jesus vai retomar o Antigo Testamento, a lei judaica, a partir dos 10 mandamentos. Domingo passado a gente viu 3 mandamentos, hoje a liturgia traz mais 2. O primeiro mandamento: vocês ouviram o que foi dito. Então, foi dito pelos antigos, ou seja, está no Antigo Testamento: não matar. Tudo bem, você pode muito bem se apresentar: olha, São Pedro, lá no tribunal final, eu não matei ninguém. Será? Você não matou? Será que não tem muita gente morta para você?
no seu coração? E será que você não contribui realmente para tentar matar o outro no conceito moral, no conceito ético, de fraternidade, como que, às vezes, de pessoas tão próximas, de pessoas que até contribuíram comigo, mas, se em algum momento algo me faltou, eu não perco a oportunidade de contribuir para a morte ética moral do outro. Tanto que Jesus disse domingo passado, você pode até dizer não matou, mas não se esqueça, se você chamou no mínimo seu irmão de tolo, de imbecil, de idiota, você está na mesma. Segundo mandamento que Jesus corrigiu ou olhou à sua maneira foi o do adultério. O adultério estava somente para a mulher. Só a mulher cometeria adultério. E ainda mais, só a mulher, ainda que fosse um adultério inventado, como no caso daquela mulher encurvada, ainda recebia a carta de divórcio, que era para que ela não fosse acolhida, além de ser expulsa da família, não recebesse nada, e em nenhum outro lugar ela seria acolhida. Jesus proíbe o divórcio, nesse contexto, para salvar a mulher, e vai dizer aos homens, vocês, homens, todas as vezes que olharam para uma mulher com o sentimento de possuí-la, cometer adultério com ela no coração. Jesus equipara as responsabilidades. Aí depois vai dizer, se a tua mão for causa de pecado, corta. O olho for causa de pecado, arranca. Nós ria com o quê mesmo para o céu, minha gente? Com nada. Né? Porque não há uma parte do corpo em nós que, de alguma forma, não contribuiu em algum momento, e vai continuar, com o pecado, com a nossa fraqueza. A forma exagerada, talvez, de Jesus falar, é uma forma também de nos chamar a atenção. Tanto que o terceiro mandamento que Jesus corrigiu domingo passado, não levantar falso testemunho. Tem gente que tem uma capacidade de inventar uma mentira, que se você for um Zé Besta, você não acredita que não seja verdade. Tem gente que fala com mais convicção uma mentira do que uma verdade. E a verdade, muitas vezes, ela não convence, ela passa como mentira. Porque, antes de tudo, tudo vai primeiro para a mente e depois se transforma em verbo. Daí Jesus vai dizer, olha, vocês não podem julgar, nem jurar, nem pelo um fio de cabelo, que você não pode tornar branco ou preto. Não tinha tinta, né, Ana, naquela época, né? Mas o que Jesus quer dizer? Que a gente precisa ser transparente. Por isso ele vai concluir, domingo passado, que o teu não seja não, o teu sim seja sim. Porque às vezes a gente dá um sim da boca para fora e o coração dizendo outra coisa. Eu dou o meu sim, mas eu sei o tanto que eu vou oferecer desse meu sim. Eu vou dar um não, mas na verdade eu queria... Se resolva. Seja inteiro consigo mesmo. Porque quem não é inteiro consigo mesmo, ele precisa criar um outro eu para a convivência social, na relação com o próximo. Deve ser difícil. Então, hoje, Jesus continua também. Vocês ouviram o que foi dito. Todas as vezes que aparece essa expressão, é uma maneira de referir-se ao Antigo Testamento e à lei, como ela estava escrita. Olho por olho, dente por dente. Lei de Talião, do Código de Hammurabi, ou seja, era a lei da pena de morte. E todos nós sabemos, ou quem acompanha, que nenhum país melhorou por causa da pena de morte, senão aumentou os índices de violência. O sociólogo Emile Durkheim já dizia, o problema da sociedade não são as leis de proibição ou de coação, mas falta realmente uma educação para a convivência social. Porque nenhuma lei vai substituir a educação que a gente não deu ou a educação errada que a gente deu. No entanto, Jesus
vai dizer no mandamento de hoje, olho por olho, dente por dente, e eu digo para vocês, não enfrente o malvado, porque o malvado, a palavra já está dizendo, ele está decidido àquilo. Gente, e é importante a gente ser inteligente mesmo. Como é que eu vou, como diria minha mãe, me igualar a alguém que está com todas as pedras na mão, alguém que está com o coração ferido, alguém que está com uma grande mágoa, alguém que é destruído por dentro, por isso que sai pela boca? Quer dizer, eu não preciso ser igual ao outro nisto. Eu escutei demais, de vez em quando ainda escuto, de gente que se acha, eu não levo desaforo para casa. No entanto, são os que levam. Leva o do outro e fez nascer dentro de si também. O outro não é a minha régua. O outro não é a minha medida. Olha, a minha liberdade, ou eu sou para você de acordo com o que você é para mim. Oh, gente, quem é você, afinal? O outro vai determinar o tamanho da minha paciência. O outro vai determinar o tamanho da minha capacidade de administrar uma crítica, por exemplo. Então é hora da gente olhar para a gente. Permitir que o outro seja o outro e eu seja eu. E fazer o investimento da maneira correta. Porque a gente termina afirmando aquilo que a gente mais gostaria de negar. Não é por acaso que as pessoas com quem nós temos dificuldade ou não gostamos são as pessoas que mais nós carregamos no coração e carrega na consciência. Deve ser um peso infernal você carregar um inimigo no coração, porque se você souber que ele está na praça, você é o primeiro a enxergar, é o primeiro a enxergar qualquer gesto dele. Quando ele fala uma coisa, você é o primeiro a saber. Quando você está numa roda, você é o primeiro a comunicar algo dele. Inveja, ciúmes, relações negativas, né? Me lembra sempre a matemática. Você está sempre ligado positivo ou negativamente nos conjuntos de ligação. Mas por incrível que pareça, aqueles com quem a gente tem uma ligação negativa são os que nós levamos para a nossa cama, levamos para o nosso travesseiro, levamos para a direção, levamos para o trabalho. E isso depende de nós saber conviver. Porque o outro, ninguém sabe. Talvez ele não vai ter acesso ao que você está tendo, ele não vai ouvir o que você está ouvindo, não tem a formação que você tem, talvez não tenha a espiritualidade que você tem. É a gente que precisa se trabalhar. Eu devo, em primeiro lugar, fazer o investimento em mim. Então, não enfrente o malvado, não se permita ser tão pobre espiritualmente quanto aquele que decididamente que só quer te ferir, só quer te machucar. Quando é que as pessoas vão aos tapas? Porque começa uma discutindo e chega um momento que o repertório de palavras que ofende acaba. Então, como eu não tenho mais palavras ou não tenho argumento, porque geralmente gente brigona não é de muito argumento, é curto os argumentos, então agora é no murro. Isso nos leva ao quê? Senão à dor, ao sofrimento e a grandes rupturas. Então é necessário, como diz Jesus, precisa também entender. Se alguém te dá um tapa na cara, oferece o outro lado. Se alguém quer tomar a tua túnica, dê 2 túnicas. Se alguém te obriga a caminhar 1 quilômetro, anda 2 quilômetros. É verdade, gente, que há pessoas que, por mais próximas que sejam de nós, e geralmente são as próximas, porque a de longe não nos interessa, a gente precisa amar dobrado. A gente precisa ter paciência dobrada.
A gente precisa perdoar dobrado. A gente precisa ter aquela reserva dentro da gente para que a gente possa conviver. E isso não nos faz, não nos diminui. Pelo contrário, isso torna nobre o nosso coração, porque eu não vou carregar lixo dentro de mim. Por isso, o 5º mandamento, nessa linha que Jesus começou domingo passado hoje, vocês ouviram o que foi dito: amai os vossos inimigos e odiai os vossos inimigos. Que vantagem tem isso? Os pagãos, os fariseus, fazem a mesma coisa. Se nós nos educamos nossos filhos, não é tão diferente não. Selecionamos. De maneira que, o que há de extraordinário nisso? E Jesus vai fazer uma recomendação ainda mais exigente. Amai os vossos inimigos. Já pensou? Faça uma lista aí de inimigo que tem na sua mente. Ah, meu Deus, eu tenho que amar aquela criatura. Fazer o quê? Se você é cristão. Pois é. E rezai por aquele que vos perseguem. Gente, eu conheço o poder da oração. Eu conheço o poder transformador de pessoas que realmente eram inimigas entre si, ou então de alguém que parecia carregar um ódio, que geralmente essas coisas é movida pelas coisas mais banais, como ciúme e inveja, geralmente são os geradores dessas coisas. Isso leva ao inferno, essas coisas. No entanto, é necessário que a gente decididamente possa carregar dentro de si. Quando Jesus diz amar o outro, não é necessário, não é no sentido de que realmente, como é que eu quero dizer? O amor como sendo a minha capacidade de ter um sentimento gerador dentro de mim que me faz assim. Eu não amo A, B ou C, não é nesse sentido. O amor está dentro de mim. Então eu preciso saber explorar a grandeza desse jeito de ser, que quer alguém me fazendo mal ou não, eu sou uma pessoa amável. Não me interessa se tu é amigo ou tu é inimigo. Eu sou amável do mesmo jeito. E há muitas pessoas assim. Quantas vezes alguém tenta tornar alguém pior e não consegue. A pessoa tem um coração bom, é santo. Quantas vezes você tenta colocar a tua maldade, o teu veneno no coração de alguém, para que a pessoa passe a ter os sentimentos de raiva, da tua dor que você tem em relação com a outra pessoa, e não consegue. O máximo que você faz é expor-se a si mesmo. Porque ainda tem isso. Quando a gente tem dificuldade com alguém, a gente acha que todas as pessoas que se aproximam de mim também, poxa, é você, criatura, não sou eu. Você que teve uma situação, você que se frustrou, você que se decepcionou, você que teve aquelas razões de dor, não fui eu. Assim também como não deve ser passado para a tua prole, para os teus filhos. O que a gente precisa ser educado. Educado eu digo por quê, gente? Porque já dizia o filósofo John Locke, a gente nasce como uma tábua rasa, né? Esses sentimentos a gente vai adquirindo, a gente vai sendo educado neles. Pois vamos nos educar no melhor, naquilo que é nobre. Tem tanta guerra. Nesse momento no mundo são 25 guerras, conflitos, e as reconhecidas de maneira bélica mesmo, 7 guerras com a da Ucrânia. Sendo que as grandes mentes promotoras da guerra estão lá, regozijando com a morte do outro, com a desgraça do outro. Quer dizer, tornaram-se tão perversas, apesar dos grandes poderes que têm, apesar... Não é para nós isso. Alguém precisa pregar,
alguém precisa procurar vivenciar esse projeto de Jesus. Acreditemos no amor. Acreditemos que a nossa cura vem do perdão, vem da reconciliação. Por isso Jesus diz, olha, almejemos um grau mais sublime de tudo isso. Sede perfeito como o vosso Pai Celeste é perfeito. É um mandato de Jesus, não desista. Então, como diz o Antigo Testamento, ou vai dizer o Evangelho de Marcos, pegou a mesma tradução. Sede santos como o vosso Pai Celeste é santo. Ser bom. A bondade é conscientemente para todos nós. Pois então, que ela nos alcance.